conosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu te declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Um pouquinho, porque hoje o padre vai usar o caderninho. Quando o padre usa esse caderninho, é rápido. É tudo escrito. Ou não também, pode ser que demore mais, porque está escrito. Sei lá, depende muito. Rezemos com o salmista. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Será que existe uma ocasião em que Deus não nos escuta? Escutar, Ele escuta sempre. Agora, se Ele realiza o que nós pedimos, aí é outra coisa, é outra conversa. Mas que escutar, isso escuta. Não existe um momento em que Deus não nos escute. Porém, nossa oração deve ser humilde, sempre reconhecendo quem é Deus. O louvor que não brota da oração, portanto, que não brota da intimidade com Deus, é pura ingratidão. Repito a frase. O louvor que não brota da oração, isto é, portanto, da intimidade, é pura ingratidão.
Uma pessoa de oração, uma pessoa que reza, é também uma pessoa grata, é uma pessoa cheia de gratidão. Com o salmista, de novo nós rezamos: ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos. Ou ainda, diz o salmista: eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Porque fizestes muito mais do que prometestes. Nós observamos neste salmo comentado, nessas pouquíssimas linhas, a oração brota da intimidade. A oração brota da intimidade. Muitos vão dizer: é pela oração que se chega à intimidade. E eu fiz questão de inverter a frase. É justamente a intimidade que faz com que eu tenha necessidade de rezar. Se eu não tenho intimidade com Deus, dificilmente eu vou sentir necessidade de rezar. E quanto mais intimidade eu tenho, mais gratidão brota em meu coração. E por isso eu busco sempre a oração. Devo buscar sempre. E aí nós entendemos, a partir disso, a segunda leitura que ouvimos na missa. A vida nova brota da intimidade com o Senhor Deus. A vida nova que Jesus nos dá brota da intimidade, brota da oração. Porque Paulo nos diz: nós fomos com Cristo sepultados. Mais ainda, nós fomos em Cristo sepultados. Não é com Cristo somente, não. Nós fomos em Cristo sepultados. Pelo batismo. Na morte de Jesus na cruz, ele matou o pecado em nós. Na morte de Jesus na cruz, ele matou o pecado em nós. Por isso que em Cristo, pelo batismo, nós fomos sepultados. Para vivermos, portanto, esta vida nova que ele nos dá a partir de si mesmo. Voltamos à vida, e voltamos à vida da graça, pela morte de Jesus na cruz. Ele, o único justo, por meio de quem foi pago toda a dívida que tínhamos. Ele pagou tudo o que devíamos pelo preço da sua cruz, pelo sangue derramado na sua cruz. É a mesma coisa dizer assim, permita-me uma comparação. Você presenciou a cena, você estava lá. Você viu uma pessoa, um cruel assassino, matou 10 pessoas na rua da sua casa, de forma cruel. Começou retirando as unhas, tirou todas as unhas, depois começou tirando a pele do cabelo, depois deu umas pauladas na cabeça dele, viu que não morreu ainda, deu um chute e matou todos de forma violenta. Você viu. Aí, padre, que horror. Deus o livre. Não quero nem perto chegar dessa história. Resulta que esta pessoa foi condenada. E você foi
acometida como testemunha. E o juiz deu para você a oportunidade assim, viu? O que você diz para esse homem que fez esse crime hediondo? Que sentença você dá para ele? Você está lá no tribunal, assistindo. Que sentença você dá para esse homem que fez isso? Eu mandaria ele para o inferno. Confesso que eu mandaria para o inferno. Eu não sei para onde você mandaria ele. Talvez você mandasse ele para a prisão perpétua. Mas eu acho que a prisão perpétua não pagaria tudo o que ele fez por essa turma. O que você faria com esse homem? Não precisa dizer não. Pensa aí rapidinho. Não dê a sentença. Não fale ainda a sentença. Resulta que este homem, esta pessoa, no tribunal chegou alguém que não conhecia, se colocou do lado daquele criminoso lá e disse para o senhor juiz: eu estou assumindo a culpa dele, não tem mais nada, a partir desse momento ele está livre, não tem mais nada, está perdoado o que ele fez por essas 10 pessoas. Eu não sei se a gente se escandaliza com o crime do homem ou com o homem que perdoou o crime desse outro homem. O que te escandaliza mais? Essa você pode responder. O perdão, evidentemente. O homem que perdoou esse crime escandaliza mais a gente do que o crime que ele cometeu. Não é verdade? Porém, contudo, entretanto, todavia, o criminoso somos nós. E Jesus pagou por nós o peso e o preço dos nossos pecados, morrendo na cruz. Não tem mais nada. Ele, o único justo, por meio de quem foi pago toda a dívida. A justiça de Deus é diferente do que nós compreendemos com justiça. Porque Deus, na sua justiça, age em sintonia com o homem. A justiça de Deus se uniu à intercessão dos homens, para que os seres humanos fossem capazes de ir até Deus e de aplacar, por assim dizer, a ira de Deus. Deus e sua justiça, com a intercessão dos homens, foi capaz de aplacar a sua ira. O Senhor Deus ama profundamente o ser humano e sempre o amou. E por isso, Deus é justo. Ou seria mais correto a gente dizer: Deus é justo, por isso ama? Ou Deus ama, por isso ele é justo? Jesus nosso Senhor rezava, e rezava muito, nos diz os textos do Evangelho. Nós, muito pouco, não é nós muito pouco rezamos, nós, muito pouco, observamos Jesus. Nós, muito pouco, observamos Jesus. Por isso, somos ainda muito superficiais na nossa oração, porque observamos muito pouco Jesus. É preciso observá-lo para que a gente possa, junto com os discípulos, pedir a Jesus. Se observássemos Jesus, nós iríamos rezar como este bendito discípulo: Senhor, ensina-nos a rezar. E o Senhor ensinou os seus discípulos a rezar. Eles queriam aprender a rezar porque viram Jesus rezando. E o Senhor ensinou. Porém, nosso Senhor não ensinou a eles uma oração. Nosso Senhor ensinou a eles a sua oração. O jeito dele de rezar. O jeito dele de se colocar na presença do Pai. Não é uma oração, mas é a oração
dele. Nosso Senhor ensinou o seu jeito de rezar. Ele ensinou a sua oração. Observamos no Evangelho, a perseverança deve ser constante na nossa vida, não só para recebermos de Deus o que nós pedimos, mas a perseverança deve ser, sobretudo, porque amamos. E mais ainda, porque somos amados. E se somos amados de tal maneira, a nossa oração não é um dever e muito menos uma obrigação. Mas a nossa oração é a oportunidade que temos de estarmos juntos com aquele que nos ama. Por isso a nossa perseverança deve ser não só para receber de Deus o que pedimos, mas sobretudo porque o amamos. Por isso perseveramos na oração. Deus, em sua bondade, pela oração, nos dá o que pedimos, se o que pedimos está de acordo com a sua vontade. Muitas vezes não recebemos o que pedimos, porque o que pedimos não é da vontade dele. E Deus sabe que se der para nós o que nós pedimos na oração, muitas vezes a gente não vai rezar mais, porque já recebeu. E aí Deus não dá. Por que Deus não dá? Porque Deus é surdo? Porque Deus não escutou? Não, porque Deus sabe que se Ele der, a gente vai abandonar Ele. Então é melhor que a gente continue rezando. Aí a gente reza 5, 10, 15, 30, 40, 50 anos, pela mesma intenção. E até agora Deus ainda não escutou, que faz 50 anos que eu estou rezando e não sei por que Deus não me escutou. Porque talvez se Deus tivesse escutado, você teria deixado de rezar. Deus, em sua bondade, pela oração, nos dá o que pedimos. Encontramos o que procuramos. As portas se abrem. Isto é, na oração, recebemos o próprio Deus. Ele mesmo se dá a nós. Ele mesmo vem até nós. E se o recebemos, isso é mais importante e mais significativo do que tudo o que Deus possa nos dar durante esta vida. Ele mesmo é muito mais. E é mais significativo a gente ter a presença dele permanentemente em nós do que a gente receber dele aquilo que nós pedimos por algum tempo. O que é que pedimos a Deus? O que é que pedimos a Deus em nossa oração? O que você tem pedido a Deus em sua oração? Se pedimos tudo e não pedimos o Espírito Santo, não recebemos nada. Repito, para você dormir feliz. Se pedimos tudo e não pedimos o Espírito Santo, não pedimos nada. Se pedimos tudo e não pedimos o Espírito Santo, não recebemos nada. Que Deus nos dê o dom da perseverança até a morte. Que assim seja. Creio